Oi, eu sou o Kininaro e hoje vim abordar aqui um dos meus jogos favoritos, Half-Life. Criado pela Valve lá no fim dos anos 90, esse jogo ficou conhecido por revolucionar os jogos de tiro em primeira pessoa e por construir um dos universos de ficção científica mais marcantes da história dos videogames. Mas existe um lado da franquia que quase nunca recebe atenção. Apesar de estar longe de ser um jogo de terror, Half-Life esconde vários conceitos perturbadores em sua trama. Então, hoje eu vim abordar vários elementos de terror em Half-Life. Primeiro, eu vou comentar sobre os elementos de terror que são presentes na própria história do jogo. Depois, no final do vídeo, vou mostrar alguns acontecimentos reais envolvendo o desenvolvimento da franquia que são surpreendentemente perturbadores. Espero que vocês gostem e se o vídeo acabar merecendo, não se esqueça de deixar um like para fortalecer o canal. Em Half-Life 2, Gordon Freeman se depara com a realidade distópica, onde o planeta Terra foi completamente colonizado e dominado por um exército conhecido como os Combines. Conforme a campanha avança, descobrimos que eles são um império alienígena que conquista planetas, galáxias e até dimensões inteiras. Os Combines não são uma raça única, mas sim um imenso coletivo de espécies escravizadas. No jogo todo, Gordon encontra vários seres alienígenas que tiveram seus corpos e mentes alterados pelo Império para servirem suas ordens. A dominação do planeta Terra aconteceu pouco tempo depois dos eventos de Black Mesa. A Terra havia sofrido com várias tempestades de portais, que espalharam criaturas alienígenas por todo o planeta e colapsaram a sociedade humana. Atraídos por essa imensa atividade de portais, os Combines localizaram a Terra e lançaram um ataque surpresa. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra de 7 Horas, que foi exatamente o tempo que levou para os Combines destruírem todos os sistemas de defesa da Terra. Depois dos eventos do primeiro jogo, o que Gordon encontra no planeta é simplesmente uma sociedade destruída, sofrendo abusos e humilhações constantes dos Combine. Alguns civis e refugiados tentam lutar de volta, formando a Resistência. Apesar de causarem danos significativos, as forças dos Combine são implacáveis, e aqueles que são capturados sofrem torturas brutais e modificações físicas. Em si, o que os Combines fizeram com a Terra e com a humanidade já é puro terror. Uma população forçada a servir, desprovida de seu livre-arbítrio. Mas o verdadeiro horror reside no que acontece com aqueles que são capturados. Eles são transformados nos Stalkers, que são basicamente membros da Resistência ou civis que foram mutilados cirurgicamente. Seus membros foram amputados e substituídos por próteses de metal. Os órgãos sexuais são removidos e o cérebro é lobotomizado. Eles viram escravos cibernéticos sem mente, forçados a servir para sempre o Império. Pessoas que tinham nomes, famílias e histórias são transformados em cascas vazias, obrigadas a obedecer a ordem sem nem sequer lembrar quem foram um dia, e sem a capacidade de perceber o destino cruel que tiveram. A própria narrativa do jogo deixa uma dúvida cruel no ar. Em uma das cenas mais marcantes, dentro de um trem, Alyx olha para um Stalker confinado e diz: God, I hope you don't remember me. Isso sugere que, embora a mente deles tenha sido destruída, pode restar um eco distante e torturante de sua antiga identidade. Durante os eventos do Centro de Pesquisas Black Mesa, um acidente provoca a abertura de inúmeros portais entre a Terra e um mundo alienígena conhecido como Shen. Diversos seres desse planeta começam a surgir por todos os lados, e muitos deles são extremamente hostis a seres humanos. Entre todas essas criaturas, existe uma que acabou se tornando um dos símbolos da franquia, mas que também representa um dos conceitos mais perturbadores de Half-Life, os Headcrabs. À primeira vista, eles não parecem grande coisa. São pequenos, relativamente lentos e até frágeis. Lembram muito artrópodes do nosso mundo,
parecendo uma mistura de aranha com caranguejo. Apesar de pesarem quase 4 quilos, suas patas lhe permitem pular vários metros em um único impulso. Com esse salto, eles sempre tentam se agarrar na cabeça do humano mais próximo. E no momento em que um Red Crab consegue se prender ao crânio de uma pessoa, suas mandíbulas perfuram o tecido e rapidamente alcançam o sistema nervoso central. Em questão de segundos, o parasita assume controle completo sobre o corpo da vítima. A partir daí, o ser humano deixa de controlar os próprios movimentos. Seu corpo começa a sofrer mutações grotescas. As mãos se transformam em garras capazes de rasgar a carne com facilidade. A musculatura se deforma e, em alguns casos, toda a pele do tórax é arrancada durante o processo. Algumas variantes chegam a modificar o organismo para suportar vários Red Crabs ao mesmo tempo, transformando a vítima em algo praticamente irreconhecível. Mas existe um detalhe que torna tudo isso muito pior. Em nenhum momento desse processo a vítima morre. Ela perde o controle do próprio corpo, mas tudo indica que ela continua consciente. A pessoa ainda é capaz de sentir dor, perceber o que acontece ao redor e, em alguns casos, até tentar falar. Se você ouvir com atenção os zumbis do jogo, alguns emitem sons que parecem pedidos desesperados de ajuda. Imagine assistir, em primeira pessoa, ao seu próprio corpo atacando pessoas inocentes, sem conseguir mover um único músculo para impedir. Nesse contexto, matar um zumbi passa a ser o único gesto de misericórdia que ainda pode ser oferecido àquela pessoa. Em um momento da campanha de Half-Life 2, Gordon passa por uma cidade completamente abandonada, destruída e vazia. O nome dessa cidade é Ravenholm, e a própria Alyx descreve o lugar apenas com a frase That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. It was an old mining town inhabited by some escapees from City 17. Believe me, that tunnel is sealed for a reason. Ravenholm era uma próspera cidade de mineração que servia como um santuário oculto para a resistência humana contra o Império dos Combine. Eventualmente, os Combine descobriram o local e logo bombardearam a cidade massivamente com cápsulas cheias de Red Crabs, além de explosões e ataques diretos. Quase toda a população foi morta ou transformada em zumbis, isolando a cidade do resto do mundo devido ao perigo extremo. O padre é o único sobrevivente humano conhecido no local. Ele enlouqueceu parcialmente, mas permanece crente em sua missão de salvar as almas. A comunidade de Half-Life considera amplamente essa fase uma das mais assustadoras da franquia. Ela quebra as regras e expectativas do jogador de forma abrupta, transformando um jogo de tiro e ficção científica em um terror de sobrevivência claustrofóbico. Os jogadores também relatam que a cidade em si é extremamente vazia e parece estar parada no tempo. Originalmente, era uma cidade comum, mas, após os acontecimentos, foi totalmente desprovida de vida normal, sendo cercada por desastre, morte e mergulhada na escuridão. Se você jogou qualquer Half-Life, dos clássicos aos mais recentes,
Provavelmente já viu esse homem de terno parado ao fundo de alguma cena, às vezes atrás de uma janela, outras vezes no alto de um prédio ou simplesmente observando à distância. A comunidade o apelidou de G-Man, mas sua verdadeira identidade jamais foi revelada. Oficialmente, ele é descrito apenas como um misterioso burocrata interdimensional, uma entidade extremamente poderosa que assume a aparência de um homem de negócios e carrega consigo uma simples maleta. Apesar da aparência comum, tudo nele parece errado. Sua maneira de falar é lenta, arrastada e estranhamente artificial, como se estivesse imitando um ser humano, sem realmente compreender como um se comporta. Durante toda a franquia, o G-Man raramente interfere diretamente nos acontecimentos. Em vez disso, ele observa, sempre presente, mas quase nunca participando. Aos poucos, fica claro que ele não age por vontade própria, mas executa os interesses de figuras ainda mais misteriosas, que ele descreve apenas como seus empregadores. O próprio G-Man deixa implícito que sua função é manipular pequenos eventos para conduzir a história até o resultado desejado por essas entidades. Isso também explica por que ele acompanha Gordon Freeman, Alex Vance e outros personagens durante tanto tempo. Para o G-Man, eles não são heróis, são ativos extremamente valiosos, pessoas capazes de sobreviver ao impossível e alterar o destino de guerras inteiras. Ele os observa como alguém avaliando uma ferramenta antes de decidir se vale a pena utilizá-la. Mas talvez o caso mais perturbador envolvendo G-Man seja o destino de Adrian Shepard, protagonista de Opposing Force. Shepard era um soldado da RICO, a unidade enviada para conter o desastre em Black Mesa. Em teoria, ele deveria ter morrido como tantos outros militares enviados para aquela missão. Em vez disso, sobreviveu a criaturas alienígenas, operações militares fracassadas e situações impossíveis. Sua capacidade de adaptação chamou a atenção de G-Man. No final, depois de impedir uma catástrofe ainda maior, Shepard encontra o próprio G-Man dentro de uma aeronave suspensa em um vazio surreal. Durante a conversa, o G-Man admite ter ficado impressionado com seu desempenho. No entanto, existe um problema. Os empregadores consideram Adrian uma testemunha inconveniente que sabia demais. E pessoas assim não podem simplesmente voltar para casa. Ao contrário de Gordon, que é colocado em êxtase para um futuro emprego, Adrian recebe outro destino. O G-Man afirma que irá colocá-lo em um lugar onde ele não poderá prejudicar ninguém, e ninguém poderá prejudicá-lo. O Adrian não é executado, mas também não é libertado. Ele simplesmente deixa de participar do universo, preso em um vazio absoluto, onde ele não envelhece, não sente fome, não dorme nem acorda. O tempo simplesmente deixa de existir para ele. Enquanto décadas se passam na Terra, cidades são destruídas, a humanidade é escravizada pelos Combines e praticamente todas as pessoas que ele conheceu desaparecem, Adrian continua exatamente no mesmo instante que foi capturado, esquecido, não por ter morrido, mas sim porque alguém decidiu apertar o botão de pausa na existência dele. Até agora, eu só falei sobre tópicos do enredo de Half-Life que são perturbadores. Mas, como um extra final pro fim do vídeo, vou falar sobre fatos reais do desenvolvimento de Half-Life que são amplamente desconfortáveis ou perturbadores. Já vou avisando que alguns desses tópicos podem ser meio pesados, já que abordam casos reais. Half-Life foi produzido pela Valve, a mesma empresa criadora de clássicos como Team Fortress 2, Portal, CS, Left 4 Dead e muitos outros. Todos esses jogos são completamente diferentes, tanto em temática quanto em gameplay. Porém, existe algo que conecta todos eles. Todos usam a linguagem de programação Source. Diversas pessoas completamente diferentes relatam uma certa estranheza ao passar pelos cenários de jogos que usam essa linguagem. Geralmente, o play está em lugares comuns e pode ouvir na distância o som de carros, vozes e animais, só que nunca tem nada lá.
Por conta disso, muitas pessoas relatam se sentirem observadas, ou juram que havia mais alguém ali no servidor com eles. Esse conceito é chamado de liminal space, traduzido para português como espaço liminar. A questão é que todos os jogos da Valve apresentam universos onde a humanidade acabou, ou há guerras acontecendo. O foco da gameplay é o tiroteio, o modo online, ou no caso de Half-Life, o enredo. Mas quando você tira todos esses elementos da conta, você se depara com cenários familiares mais distantes. Servidores onde costumavam ter pessoas. Cenários onde normalmente teriam cutscenes e diálogos, mas agora completamente vazios. Só você, os sons ambientes e a certeza que não há mais ninguém ali. Em Half-Life 2, tem um modelo de cadáver carbonizado, que é usado várias vezes no jogo como um simples elemento de cenário, e é facilmente ignorado durante a gameplay. Porém, anos após o lançamento do jogo, os fãs acabaram descobrindo que a textura do rosto desse modelo, na verdade, é de um corpo da vida real. Por motivos óbvios de respeito, e para evitar o banimento do vídeo, eu não vou mostrar a imagem real aqui, mas ela é idêntica ao jogo, com modificações mínimas. A foto original foi tirada de um livro de medicina forense e retratava um homem que sofreu queimaduras gravíssimas de 3º grau no rosto. Criar texturas realistas de violência exigia métodos bizarros. Sem inteligência artificial ou bancos de dados digitais, os desenvolvedores da Valve compravam livros de patologia médica e escaneavam as fotos direto para os arquivos do jogo. A identidade desse homem nunca será revelada porque os livros de autópsia omitem nomes e datas para proteger a privacidade das famílias. E não, a família do sujeito nunca autorizou isso. A imagem foi publicada naquele livro para fins estritamente científicos. Quando a Valve usou a foto comercialmente em um produto de entretenimento, ela cometeu um grave desvio de finalidade. Se a família soubesse disso na época, a Valve enfrentaria processos gigantescos por uso indevido de imagem e profanação digital. Oi, sou eu, o Kim, de novo. Eu só vim aqui no vídeo, como sempre, né? Falar pra você deixar um like e se inscrever, se possível. Eu tentei postar um vídeo um pouquinho mais simples e curto dessa vez, justamente porque eu percebi que os vídeos de 1 hora acabam demorando muito pra fazer e levam a divulgação do meu canal pro cara. Half-Life é um jogo que eu gosto muito, tipo, eu realmente sou muito fã da franquia. Vocês devem até ter notado que eu falei muito de Opposing Force, porque esse foi o primeiro Half-Life que eu joguei e também é o meu favorito, pessoalmente. Apesar que eu gosto muito do 2 também. Se você quiser vídeos desse tipo, você pode dar sugestões nos comentários. Se você quiser, você também pode ver meus vídeos documentários longos, né? Tá aí na tela agora. Eu acho que eu tô falando demais já esse ponto, mas sei lá. Então é isso, gente. Eu não sei, cara. Vejo vocês na próxima.